Para morar com a família e ter uma relação harmoniosa, é preciso ter no dia a dia compreensão. E para manter a boa convivência entre os moradores de uma república de estudantes, é ainda mais necessário. Olha só a importância da compreensão na convivência. Dividir as tarefas e as contas da casa, respeitar o espaço do outro e, principalmente, saber conviver com as diferenças. Se essas coisas são importantes em qualquer lar, em uma república, então, acabam sendo regras. Nessa casa, moram 13 meninos, todos estudantes da UFO e que vieram de diferentes lugares do Brasil. Vitor é um dos moradores mais antigos. Para ele, o início dessa vivência teve lá suas dificuldades. No começo, quando eu mudei há 5 anos pra cá, foi bem difícil, porque eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Na época, tipo, eu só tinha convivido com a minha família praticamente, tipo, um pessoal que eu conhecia desde que nasci. Aí vim pra cá conhecer cultura diferente, cada um é de um estado. E, tipo, a convivência mesmo dentro da família das pessoas é diferente quando você vai morar com outra família. É a junção de várias famílias aqui, no caso. João Vitor é estudante de Sistemas de Informação e está na República desde o início da graduação. Ele conta que o grupo de moradores já estabeleceu uma forma de lidar com os conflitos que surgem. A gente sempre tem uma reunião, a gente tem alguma coisa, alguma divergência, que a pessoa fala que a gente tem um grupo também. A gente fala, tal coisa não tá legal, ou a gente precisa conversar sobre isso, porque não tá me agradando. A gente senta, faz uma reunião, todo mundo, cada um expõe o seu ponto de vista, e aí, se entrar em consenso, a gente faz uma mudança, senão continua do mesmo jeito. Já o João Pedro é um dos caçulas da casa. Está no 2º período de Física Médica e veio de longe, lá do Rio de Janeiro. Apesar do início ter sido difícil, o estudante diz que amadureceu bastante. De início é meio complicado, mas quando a gente vai convivendo com a pessoa, vai tendo mais intimidade, vai ficando mais tranquilo. Ajuda também a superar a falta de família, da vida que a gente levava na outra cidade. Mesmo com as regras, as dificuldades de convivência podem aparecer. E aí é preciso praticar a compreensão. Lá em casa, minha mãe sempre foi muito organizada. Quando eu cheguei aqui, é meio complicado, porque tem gente que não gosta de limpar, tem gente que é meio desorganizada. Aí você chega durante a casa tá desarrumada. Mas é claro que essa experiência tem vários lados positivos. E a amizade é um dos principais. Acho que a gente não se sente sozinho aqui. A gente está sempre com alguém, sempre conversando. A gente faz às vezes a reunião nos quartos, tipo... Chega à noite, todo mundo chega em casa cansado, a gente vai pro quarto de alguém, fica conversando, fica lá, esquece da vida às vezes também. Isso ajuda bastante a distrair da faculdade, da pressão, saudade. A família que eu achei aqui em Uberlândia, eu não esperava que eu ia gostar tanto de uma república, das pessoas que eu tô morando, que tipo, os caras que moram comigo são praticamente meus irmãos. Cada um deles eu tenho um carinho assim, como se fosse minha família mesmo. Para falar então sobre compreensão, nós convidamos 2 psicólogas, a Laís Mutuberrio. Boa noite, Laís, bem-vinda. Boa noite, obrigada, é um prazer estar com vocês. Obrigada. E também aqui ao meu lado está a Vivian de Sá Vieira. Boa noite, bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Nós vimos, né, agora há pouco essa reportagem, 13 rapazes morando numa mesma república, precisa de uma compreensão diária, é isso mesmo, Laís? Para dar bem um com o outro? É isso mesmo, com certeza. E é perceptível como na fala deles se entende a compreensão em 3 níveis, né? No nível cognitivo, a compreensão das diferenças, a percepção, né? A identificação, o reconhecimento da diferença do eu e do outro, né? A compreensão textual, né? A interpretação do texto, a compreensão do texto, não é isso? Em seguida, a nível emocional, da empatia. Então, eu me coloco no lugar do outro, onde eles falam, são meus irmãos, né? Onde você já percebe a emoção envolvida, né? Nesse termo compreensão. Então, a empatia é fundamental para se exercer o ato de compreender, né? E por fim, o comportamento, que é o ato em si de compreender, né? É o comportamento que a partir da empatia vai gerar generosidade, gentileza e vai proporcionar esses vínculos, o sentimento de gratidão entre uns com os outros, né? Então é importante pensar na compreensão nesses 3 níveis, no cognitivo, no emocional e no comportamental. Interessante. Além então dela ter 3 níveis,
pode ser considerado uma habilidade? A pessoa, ou é algo nato, a pessoa nasce com ela ou ela vai construindo isso no dia a dia, vai aprendendo com a família, com os contextos sociais em que ela está inserida? Eu acho que é algo que realmente a gente pode ir desenvolvendo. Acho que durante a vida toda, na verdade, a gente está sempre buscando um crescimento, né? E aí eu acho que claro que tem influência, né, da família, de como a gente foi criado e tudo mais, mas também em momentos, né, como o rapaz da reportagem falou, em momentos de mudança, de desafios. Você está numa cidade nova, não conhece ninguém, está longe da família. O desafio também faz a gente crescer muito. Então foi o que o rapaz falou, não, eu amadureci bastante. Então é algo que, se a gente vai se atentando para como que a gente está vivendo, preocupados em criar boas relações, bons vínculos, a gente vai conseguindo perceber melhor o outro e poder também agir de uma forma que vai gerando um cotidiano, assim, uma convivência muito mais harmoniosa, né? Então acho que com certeza é algo que a gente deve buscar, principalmente assim, pensando os momentos que a gente está vivendo, de muita intolerância, né, discursos extremistas, a gente perde um pouco essa coisa da compreensão, a gente perde de vista, né? E como que é compreender um outro que é diferente, que tem uma opinião diferente, né? Hoje com essas coisas de política, então, tá dando o que falar, né? Porque aí redes sociais, não sou mais amigo de não sei o quê. Como que é também tolerar essas diferenças, né? Porque nem sempre a gente vai concordar mesmo. Mas aí como que é lidar com as diferenças, às vezes tolerar, né? O rapaz também falou, às vezes tem uns que são mais bagunceiros, né? Deixam a casa desarrumada. E aí como que é também pra eu conseguir lidar com isso, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir mudar o outro, né? Vai para ser tudo certinho e tal. E aí a gente tem que lidar com isso. Que emoção que isso gera em mim, como que eu comunico isso, ou se não comunico, né? Como que a gente vai dando conta dessas coisas todas. Esse ponto que você tocou, Vivi, ele é muito importante porque às vezes a pessoa, ela é compreensiva, mas não encontra a compreensão da outra parte. Como lidar com esse tipo de conflito? Esse exemplo, né, tão atual da internet é um caso específico, né? Você tem comunicação, mas nem sempre a compreensão da outra parte. Exatamente. A compreensão é um verbo, né? Compreender, né? Então, a atitude, né? Então, pensando aí só no plano cognitivo e comportamental da compreensão, a gente logo pensa em assertividade. E o que é assertividade, né? É manifestar os seus sentimentos, as suas opiniões, né? As suas preferências, sem que para isso você seja hostil e sem que você experimente ansiedade. Então você não vai se anular, você não vai jamais entrar numa passividade. Então compreender imediatamente se remete a ser assertivo também, né? Compreender não significa concordar, né? Então é importante entender essas diferenças. E aí a assertividade é que vai auxiliar nessa comunicação, em como se posicionar para o outro. Olha, eu vejo que eu estou te compreendendo, mas que não há compreensão da sua parte, né? Como lidar nesse caso? Aspecto. Porque pode gerar conflitos maiores. Sim, somente através da assertividade da comunicação. É evidente que cada caso vai ser um caso, que vai ser importante analisar todo o contexto, né? Mas somente com o diálogo e a assertividade que esses conflitos vão ser administrados. Quando se fala em compreensão e assertividade, está se falando em inteligência emocional. Então está se falando em autocontrole. Está se falando em identificar, interpretar e reagir diante das emoções, né? Então, das suas emoções e das emoções do outro. Então, quando se pensa em tudo isso, em desenvolver inteligência emocional, compreensão, assertividade, se pensa em desenvolver o quê? Inteligência social, que é o que a Vivian pontuou muito bem. Então, com a compreensão, nós vamos conseguir administrar os conflitos, vamos conseguir conviver em harmonia, né? Por esse motivo. Certo. E no caso, Vivian, essa questão então, a pessoa, ela ser compreensiva, não quer dizer que ela tem que ser passiva. Como que fica o caso das pessoas que têm dificuldade de dizer não? Se enquadra nesse caso? Eu acho que sim, porque, e é algo assim que a gente ouve muito nos consultórios, né? Às vezes a pessoa
gosta de ajudar, gosta, assim, é compreensiva, às vezes tem uma sensibilidade maior e tal. Então, às vezes, alguém pede um favor e você tá no trabalho, você tá atolado de coisa, mas aí alguém pediu e às vezes a pessoa não consegue, pensando muito, ai, não, mas eu preciso ajudar, né? Compreendendo, às vezes, ai, mas o outro tá num momento difícil. Às vezes a gente se anula para conseguir dar conta de uma demanda que às vezes não é uma questão do outro, enfim, tem pessoas que têm muita dificuldade nisso, de poder falar, nossa, agora eu não posso, né? Não, mas depois eu posso estar te auxiliando de alguma maneira, porque acaba que em alguns momentos vai sendo difícil mesmo se colocar, né? Porque a gente, nossa, mas aí vão achar que eu sou ruim, que eu não estou ajudando e tudo. Aquela história, às vezes, quem diz o não é mal compreendido também. Porque aí a pessoa... Só que assim, é muito importante também que a gente possa pensar no nosso autocuidado também, né? Então não é simplesmente essa coisa, não é ser passivo e falar, vou ajudar todo mundo, vou dar conta do problema dos outros, das emoções dos outros, né? A gente tem um limite, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas aí por isso que eu acho que a gente tem que se atentar para também não se deixar em segundo plano. Às vezes ir aceitando questões dos outros, demandas dos outros e não tá se cuidando. Porque aí, por exemplo, pessoas que às vezes não dialogam muito nessa coisa da assertividade, né, de poder se expressar, comunicar bem, às vezes a pessoa ela acaba guarda muito, guarda como se fosse dar conta daquilo, só que assim, a gente não consegue guardar tudo, né? E aí acaba que em algum momento, sei lá, explode, né? E aí vem aquela coisa desproporcional, às vezes era um conflito bobo, alguma coisa, e aí explode daquele jeito. Mas por quê? Porque a pessoa não conseguiu se comunicar no cotidiano, no dia a dia, se colocar de uma maneira gentil mesmo, né? Tranquila, mas se expressando. Isso pode acontecer muito em ambiente de trabalho, porque às vezes em casa as pessoas têm um pouco mais de paciência, tentam ser compreensivas, porque tem o elo familiar, o sangue, vamos dizer, que fala forte, né? Mas em ambientes de trabalho ou outros locais públicos, como lidar com o sentimento de compreensão? Na verdade, todos os temas, né, que se desencadeiam da palavra compreensão, então assertividade, se posicionar, né, conseguir dizer não, conseguir resolver um conflito, ter inteligência emocional, tudo isso é um tanto desafiador. E eu não sei se podemos medir se é mais fácil no núcleo familiar ou no trabalho. Acredito que o desafio ele é tão grande quanto, né? Se não, no núcleo familiar não é mais difícil, né? Justamente por essas relações de intimidade serem muito grandes. E evidente que isso é cada caso um caso, né? Mas o que é importante pensarmos, inclusive no dia, né, de comemoração mundial da compreensão, é que a compreensão deve ser exercitada, uma habilidade que deve ser desenvolvida no núcleo familiar para ser expandida, né, assim, no contexto de escola, de trabalho, para aí sim ser expandida em sociedade, para pensarmos em paz mundial, em algo que vai além, né? Mas com certeza o ambiente de trabalho vai exigir a compreensão, né? Que aí eu preciso compreender, entender o outro, eu preciso ter empatia, né? É interessante pensar na empatia, porque apatia é A de sem, empatia, paixão. Então, sem paixão. Empatia é com paixão. Então, eu preciso ter paixão, né? Conseguir estar ali no lugar do outro, e isso no ambiente de trabalho é fundamental e é desafiador. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que vem mais chuva por aí? Veja na previsão do tempo. A terça-feira continua chuvosa em Uberlândia e sem espaço para a chegada do sol. Mínima 17 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, 90% de probabilidade de chuva. As temperaturas também variam entre 17 e 27 graus. O dia amanhece nublado em Monte Carmelo e pode chover já no início da tarde. A máxima fica 28 graus e a mínima 16. Em Tuiutaba, a chuva também não dá trégua e a nebulosidade permanece no céu. Os termômetros ficam entre 18 e 31 graus.
Terça-feira com pancadas de chuva e céu encoberto por nuvens em Prata. A temperatura máxima é de 30 graus e a mínima 17. Estamos no mês da campanha Setembro Amarelo. De que forma a compreensão pode ajudar a prevenir casos de suicídios? Vamos falar sobre o assunto depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. O tema de hoje é compreensão. Lembrando que você pode enviar suas perguntas para o Facebook e Instagram da TV Universitária. Vivi, nós falamos agora há pouco a importância da compreensão e no caso, se a pessoa ela é mal compreendida, isso pode ser uma porta de entrada para problemas mais sérios, por exemplo, a depressão? Pode, né? A depressão, ela tem várias causas possíveis, mas eu acho que o contexto social que a pessoa vive, isso influencia muito, né? Então, seja familiar, seja de amizades e tudo. Por isso que é tão importante a questão de ter amigos, né? Ter com quem a gente possa ter um suporte, ter um ombro amigo, né? Alguém que a gente possa conversar. Porque muitas pessoas, às vezes com algum transtorno, seja depressão, ansiedade, muitas vezes não fala sobre aquilo, justamente porque acha que não vai ser compreendido. Então, vão falar que é drama, que bobeira, não sei o quê. E a pessoa, aí ela fica com aquele sentimento, às vezes um sentimento difícil, se sente incompreendida. E isso dificulta ainda mais, porque já tá o próprio sentimento, às vezes uma tristeza, uma frustração, já é difícil por si só da gente lidar. E aí quando a gente compartilha com alguém esperando um suporte, né, ou mesmo só ouvir, às vezes é só acolher, a gente não vai resolver o problema do outro, mas a gente pode acolher. Então quando a gente ainda se expõe e não recebe esse feedback, esse acolhimento, essa compreensão, isso vai sendo ainda mais frustrante. Aí dá vontade de fazer o quê? Se isolar, às vezes ainda mais, guardar ainda mais. E isso é super perigoso para a nossa saúde mental, né? E além de ser perigoso também para um problema talvez mais grave, o suicídio. Estamos nessa campanha, né, no mês de setembro amarelo. Conta pra gente, Laís, também se a compreensão ela deve ser vista com atenção nessa campanha, nesse mês. Com certeza. E a Vivian pontuou muito bem, né? Quando coloca que as pessoas devem ser ouvidas, né? Que muitas vezes elas querem o quê? Sentirem acolhidas, né? Sentir que o outro tem empatia por elas, sentir que o outro tem uma ação de acolher, né? E de apoiar essa pessoa. Inclusive, na campanha de Setembro Amarelo, é divulgado que as pessoas podem ligar, né, para um número de apoio e terem esse apoio. Então, uma fala muito recorrente, a pessoa está fazendo isso para chamar a atenção. Ela precisa de atenção, então deem atenção, né? É muito importante isso. É frescura, né? Seja depressão, seja tentativa de suicídio. Não, isso é algo importante, isso é um problema mundial, né? Entre os adolescentes só está crescendo e deve ser levado a sério. Então, compreender a dor. Muitas vezes o que ocorre no suicídio é que a pessoa quer acabar o quê? Com a dor, com o sofrimento, e não sim com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Certo. Nesse caso é muito importante. Achei interessante você dizer o seguinte, que ter compreensão da dor. Nem sempre a pessoa ela sabe que está passando por uma situação grave. Acho que é apenas tristeza passageira, né? Mas é importante cada um fazer essa autoanálise de compreender se aquela dor, aquela tristeza é algo normal ou pode ser algo a mais. Eu acho que é importante sempre tá refletindo, olhando pra gente, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com as demandas aí do cotidiano, do trabalho, estudos e tal, e a gente não olha muito pra gente. Então, acho que é poder olhar, né? Peraí, mas essa tristeza, claro, todo mundo passa por momentos de tristeza, frustração, mas está sendo muito recorrente, está sendo muito intenso, já vem de muito tempo. Se aí já é muito intenso, vem de muito tempo e tal, porque as pessoas também, eu acho que têm o costume de achar que, não, com o tempo passa, uma hora isso passa. E aí, isso vai tornando, às vezes, vai agravando ainda mais, porque se tiver realmente uma questão, um transtorno, uma depressão, uma ansiedade, se a gente não cuida e só vai deixando passar, a tendência é agravar.
Então, assim, muitas pessoas que chegam na clínica é porque, assim, já tentaram deixar passar por muito tempo e aí, quando chega, já está num estado mais grave, né? Se a gente procurar, por exemplo, na dúvida, eu não sei se é um negócio, é besteira minha, se é bobeira e tal. Se está na dúvida, consulte um profissional, né? Possa conversar para alguém que vai fazer uma avaliação. Não, é algo pontual que você está vivendo e ali, né, de alguma forma circunscrever assim qual que é a questão que está acontecendo. E não, peraí, é algo sério, né? Como a Laís falou, que precisa ser cuidado, a gente precisa acompanhar. Então, na dúvida, procura um profissional, né? Vale ficar atento quanto a isso, né? E Laís, geralmente nós conhecemos pessoas que são muito compreensivas. Isso pode estar ligado também ao fato da personalidade de cada pessoa ou não? Isso é socialmente construído? Sim, a compreensão é uma habilidade, então ela vai ser construída, né? Assim como a personalidade, ela vai ser construída ao longo da vida. Então ela vai fazer parte, né, dessa personalidade, da construção desse ser. Então, a personalidade e a compreensão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, assim, elas vão ser construídas juntas, né? Então, as habilidades de compreender, com certeza, vão fazer com que a personalidade dessa pessoa seja embasada por emoções positivas. Se é embasada por emoções positivas, provavelmente por uma inteligência social, provavelmente por uma saúde física, inclusive, porque quanto mais emoções positivas, menos doenças cardiovasculares. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Então, a habilidade de compreender, com certeza, sustenta, né, uma personalidade aí com emoções positivas, com outras habilidades positivas, né, da interação social. Certo. Vivian, agora também uma pergunta, como você disse, né? Quem veio antes, ovo ou a galinha, né? Uhum. É um pouquinho polêmica, mas vamos saber sua opinião. Homem ou mulher? Quem é mais compreensivo? Eu acho que essa pergunta é um tanto difícil, né? Porque aí, pensando até nisso que a Laís está falando, né? Que também vai sendo socialmente construído, acaba que nós mulheres somos ensinadas a olhar mais para essa coisa das emoções, de sensibilidade e tudo mais. E aí fica uma coisa meio que, menino não pode chorar, né? Homem não chora, não sei o quê. Então eu acho que muito disso é socialmente construído mesmo, né? Porque, e aí tá a importância, né, de não só como profissionais, mas como família, como mães e pais, né? Poder ensinar para as crianças que é ok sentir raiva. Não, tem hora que eu também fico com raiva, né? Mas como que é lidar com isso? Porque tem algumas, em alguma medida, né? Até quando você pergunta se é inato ou se vai sendo construído, tem muito de uma construção, né? Ao longo da vida, que na medida também que a gente está disposto a pensar e refletir sobre essas coisas, a gente vai crescendo. Mas as pessoas são muito diferentes, né? Então, assim, às vezes tem... Desde criança, desde nenenzinho, a gente já tem que aprender a lidar com as emoções. Então, assim, se eu tô com fome, minha mãe não chegou agora, o leite não apareceu aqui, como que eu lido com essa frustração, né? Tem nenéns mais agitados, menos, mais tolerantes, menos, mas não é algo que, esse aqui, ele nunca suportou esperar. Sempre foi assim, não quer dizer que sempre vai ser. É algo cultural também. Também é cultural, porque se a pessoa tá disposta a refletir sobre isso, pensar nos sentimentos, a desenvolver melhor os vínculos e as relações, com certeza isso é algo que a gente, ao longo do tempo, vai desenvolvendo, né? Eu acredito que cabe ressaltar que compreensão, nós estamos falando o tempo todo, que é uma habilidade, né? Então, inclusive, é uma habilidade que pode fazer parte da personalidade. Quando se pensa em cérebro masculino e feminino, existem diferenças, sim, inclusive, né, biológicas, né, no funcionamento, tá? Agora, essas diferenças, elas não sustentam, porque não existe o gene da compreensão. Existe o gene do olho verde, mas não existe o gene da compreensão. E aí, quando a Vivi pontua, né, que aprendemos e olhamos para o que aprendemos e decidimos o que fazemos com isso, né, existem pesquisas hoje, né, que mostram que a nossa atitude intencional é responsável por 40% do nosso desenvolvimento, de quem nós somos.
Então, 40% é uma porcentagem muito significativa. Então, tudo aquilo que eu vi e que eu decido fazer com o que eu vi. Então, essa diferença, inclusive, né, neurobiológica aí, que a gente pode pontuar, ela não vai ter um peso muito grande aí para dizer se a mulher é mais compreensiva do que o homem, porque não existe um gene da compreensão, um gene desta habilidade. Tá certo. Já sabe o que acontece na UFA esta semana? O Eloy traz as dicas pra gente. Olá pessoal! Neste fim de semana aconteceram as primeiras disputas da Olimpíada Universitária. Os estudantes do curso de jornalismo que participam do projeto Arquibancada UFO registraram pra gente os melhores momentos. Olha só! A Arena Sabiazinho foi palco para a abertura do evento esportivo mais tradicional de Uberlândia e região. A Olimpíada Universitária da UFA acontece há mais de 30 anos e conta com a presença de estudantes dos cursos de todos os campi da universidade. E estiveram na cerimônia representantes de vários setores da instituição que integraram a mesa, como o reitor Walter Steffen, que comentou sobre a importância do evento e as participações das atléticas. Hoje, a UFA é reconhecida no cenário nacional das universidades como uma potência esportiva. Além disso, para os estudantes é muito importante essa socialização, aprender a competir, conviver com colegas de outros cursos. As atléticas sempre exerceram um papel muito importante em todos os eventos da universidade, esses eventos com grande presença de estudantes, e eles trazem muita alegria, né? Muito barulho, muita alegria, muita festa. E foi com muita festa que o público pôde prestigiar a entrada das 22 delegações em quadra, além das apresentações de cheerleaders da UFUteria e o famoso ritual para acender a pira olímpica, que neste ano foi levada pelos mascotes das atléticas. E se a voz do povo é mesmo a voz de Deus, podemos dizer então que os jogos começaram. E logo pela manhã no sábado, os atletas já entraram em ação nas modalidades coletivas. E a torcida, claro, não ficou de fora. Pode estar tendo o jogo 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, que a gente vai estar aqui para torcer para eles. É um orgulho fazer parte da Engenharia Pontal. É um esporte que várias pessoas da família praticam. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que torce, a gente critica. Vai, Dodô! Uhul! E diferente do que se via até o ano passado, as disputas agora são do tipo mata-mata. Ou seja, cada segundo do jogo é um fator determinante para a próxima classificação. Foi uma necessidade aí que surgiu da gente mudar o sistema de disputa, né, mesmo as questões financeiras que a UFA tem passado. E olha, a avaliação do primeiro dia foi muito boa, porque cada jogo era uma final, né? Então, perdeu, estava fora, a gente via o pessoal com sangue no olho, e desde o primeiro minuto já entrava aqui com a força total e comemoração a todo momento, era pênaltis, jogos decididos em últimos segundos. Então, a gente viu que esse nível de competitividade aumentou muito. Lógico que é muito ruim para quem perde, porque joga um jogo e está fora, mas a competição ela parece que ficou bem mais acirrada. A programação completa está disponível na página da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. E lembrando que a cobertura das próximas rodadas da Olimpíada você confere aqui no Eventos UFO. Agora vamos à programação dos próximos dias. Começou hoje e vai até sábado mais uma edição da Semana Científica da Educação Física. O evento conta com mais de 40 atividades entre minicursos, palestras e mesas redondas. As inscrições podem ser realizadas no local do evento. Para mais informações, acesse o site do PET Educa. Na quinta e na sexta-feira, a UFO promove o 4º Simpósio Sepsi. O tema deste ano é Diferentes abordagens do diagnóstico ao tratamento.
O evento acontece no campus Umuarama, no anfiteatro do Bloco 8C. A participação é gratuita. Na sexta-feira e no sábado, ainda tem a 4ª edição do Seminário de Pesquisa e o 3º Seminário de Extensão do Profletras. O tema é Ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica, Práticas em Foco. As atividades acontecem no campus Santa Mônica, no Bloco 3C, no Anfiteatro da Biblioteca e no Bloco 5O, A e B. Se você tem alguma sugestão de evento, entre em contato pelo portal Comunica. Até mais! E tem mais uma dica de evento para esta semana, olha só. O 3º Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação começa no dia 18 aqui na UFO. Quem tem mais informações para a gente é a professora Ana Paula, que é presidente da comissão organizadora do evento. Professora, então qual que é o objetivo do encontro? Bom, o objetivo do encontro é discutir o papel da indústria no desenvolvimento econômico. É um tema muito relevante e atual para a economia brasileira. E como que está a programação desse ano? Tem muitos convidados de fora? Nós reunimos um conjunto de pesquisadores especialistas no tema no Brasil e no exterior. Então, nós teremos convidados de universidades, de institutos de pesquisa, especialistas sobre os temas que versarão sobre indústria 4.0, tecnologia social, o papel da micro e pequena empresa no desenvolvimento econômico, assim como políticas de ciência, tecnologia e inovação. Discutiremos também o papel dos recursos naturais no desenvolvimento econômico e, como um tema central, uma mesa especial para discutir o futuro da indústria no Brasil. E quem que pode participar do evento, professora? Todos estão convidados a participarem do evento. Ele é dirigido a pesquisadores, a professores e alunos que discutem e se interessam por esses temas. Nós podemos elencar assim, os alunos de graduação e pós mais da área de ciências econômicas, de relações internacionais, de administração, ciências sociais, ciências contábeis, geografia. Então tem uma ampla atuação, são temas amplos para toda a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação da Laís. Uma boa noite. Laís, volte sempre ao Jornal da UFO. Boa noite, obrigada, foi um prazer. E também da Vivian. Obrigada, Vivian, por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade. Então, você acompanha agora mais notícias sobre o Estado no Jornal Minas, 2ª edição. Uma ótima noite para você e até mais.